Existe uma habilidade que é quase um superpoder silencioso. Uma que separa quem só fala de quem realmente, sabe, influencia, lidera, deixa uma marca por onde passa. E é exatamente nessa habilidade que a gente vai mergulhar fundo agora, para descobrir como dominar essa arte e transformar de vez a própria comunicação e a carreira, claro. Sabe aquela sensação frustrante de ter toda a competência do mundo, mas não conseguir fazer com que a sua voz seja ouvida? Pois é, o que a gente vai desvendar aqui é como se fosse um mapa para sair dos bastidores e finalmente ir para debaixo dos holofotes. Olha, vamos começar com essa história, que é real e bate fundo, né? Porque, no fundo, muita gente já sentiu isso na pele. É aquela sensação de, sabe, de chegar no topo da montanha e, bem no finalzinho, escorregar. E o pior, não por falta de preparo, mas porque a comunicação simplesmente não funcionou. Vamos pensar um pouco nisso. Quantas vezes a resposta certa estava ali, na ponta da língua, mas ninguém ouviu? Porque a presença não estava forte, a fala saiu meio apagada. A verdade que dói um pouco é que no mundo real não adianta só saber, é preciso fazer o mundo saber que a gente sabe. E olha, essa ideia não é de hoje, não. Lá atrás, décadas atrás, um pesquisador chamado Napoleão Hill percebeu que a habilidade de se comunicar com impacto era o que conectava pessoas que construíram impérios do zero. Não tinha a ver com berço de ouro, com genialidade pura ou sorte. Tinha a ver com algo que, veja só, pode ser aprendido. Então, vamos para a primeira parte da solução. Focar na ferramenta mais básica que a gente tem, a nossa própria voz. É aqui nesse ponto que a maioria das pessoas tropeça sem nem perceber. Pensa num currículo. Ele é um papel, certo? Mostra fatos, dados, uma lista de coisas que foram feitas. Mas a voz, a voz transmite o que papel nenhum consegue. Ela transmite confiança, credibilidade, presença. É um julgamento que acontece na hora, de forma totalmente subconsciente. E aí que entra um dado de Harvard que é, assim, de cair o queixo. Em menos de meio segundo. Não é nem um segundo inteiro, é metade disso. É o tempo que o cérebro de alguém leva para decidir se confia em quem está falando, se acha a pessoa competente ou não. Pensa nisso, meio segundo. E o mais doido é que essa decisão é tomada quase que só com base em pistas vocais, antes mesmo da primeira frase terminar de verdade. É uma loucura. E o caso do Warren Buffett é a prova definitiva disso. Comunicar bem não é um dom, é uma habilidade que se treina. Se até ele, que chegava a vomitar de nervoso, conseguiu se tornar uma das maiores vozes de autoridade do mundo, isso prova que qualquer pessoa pode sim desenvolver esse poder. Ok, agora a gente sai da ferramenta física, que é a voz, e entra nas técnicas psicológicas que criam uma conexão de verdade com quem está ouvindo. Olha que interessante. Pesquisadores de Stanford descobriram que o nosso cérebro funciona como se tivesse uma frequência própria, uma trilha sonora. O pulo do gato é que quando a fala de alguém consegue se ajustar a essa frequência, o cérebro de quem escuta entra num estado de superreceptividade. É como sintonizar um rádio, é pura neurociência aplicada. Tá, mas como a gente faz isso na prática? Com esses 3 segredos. Primeiro, variar o tom de voz, para manter o cérebro de quem ouve sempre alerta. Segundo, usar pausas. Pausas estratégicas criam tensão, expectativa. E terceiro, falar com um ritmo natural, quase musical. Isso gera uma conexão profunda e inconsciente. E a ciência por trás disso é fascinante. Quando essas técnicas são bem usadas, o cérebro de quem ouve libera dopamina. Isso mesmo, a mesma substância ligada ao prazer. Basicamente, as pessoas ficam neurologicamente viciadas em escutar o que está sendo dito. Vamos em frente para o terceiro princípio. E este aqui combate aquela ideia errada de que para parecer inteligente é preciso ser complicado. Essa frase do Einstein é um tapa de luva, né? Um lembrete poderoso de que a verdadeira maestria está na clareza. Muitas vezes quem usa um monte de jargão complicado está na verdade só disfarçando a própria insegurança. Vamos ver a diferença na prática. De um lado, aquele jargão que cria um muro, métricas de conversão preditivas. Do outro, a mensagem que vai direto ao ponto. Mais pessoas vão comprar. A primeira confunde, a segunda convence. A lição é simples. O objetivo não é parecer inteligente, é ser claro. Por trás das falas mais convincentes que existem, quase sempre tem uma estrutura invisível. É essa tríade aqui. Primeiro, despertar curiosidade. Depois, entregar conteúdo de valor. E, por fim, fazer um convite à ação.
Pensa no Elon Musk apresentando um Tesla. Ele não começou com especificações técnicas. Ele pintou uma visão de futuro, deixou todo mundo curioso, depois mostrou o valor do carro e, no final, convidou todo mundo a fazer parte daquela missão. Então, para fechar essa parte, vale a pena guardar essa regrinha de 3. A clareza não é só uma ferramenta. Ela é a ponte que conecta uma ideia ao coração de outra pessoa. Ela abre portas que a complicação insiste em fechar. Bom, agora a gente vai para o último ponto, e talvez o mais profundo de todos. O que acontece quando a gente se comunica sob pressão? E qual o impacto que fica para trás depois que a gente se cala? Imagina a cena. 8 executivos furiosos, ameaças de processo voando pela sala. O instinto seria se defender, talvez até levantar a voz. Mas olha só a resposta estratégica do outro lado. Em meio ao caos, abaixar a voz. É contraintuitivo, mas é um sinal de controle que desarma qualquer um. E em vez de discutir fatos, perguntar: o que precisa ser visto para a gente resolver isso? Essa pergunta muda o foco da culpa para a solução. É genial. E tudo isso leva a gente para um conceito central, o tal do resíduo emocional. A pergunta que realmente importa é, depois da conversa, como as pessoas se sentem? Mais confiantes, inspiradas, conectadas, ou se sentem pequenas, confusas, pressionadas? Essa sensação, essa é a verdadeira marca que a gente deixa. E esse gráfico aqui mostra uma coisa fundamental. Sabe a perfeição técnica, o roteiro impecável? Tudo isso tem um impacto bem menor do que a gente imagina. O que realmente cria uma conexão forte e deixa um resíduo positivo é a autenticidade. É quando as pessoas sentem que tem alma ali, sabe? Tem verdade, tem até um pouco de vulnerabilidade na fala. E aqui está o grande ensinamento que deveria ficar. O conteúdo, as ideias, os dados, tudo isso pode ser copiado. Mas a jornada, a visão de mundo, a essência de cada um, isso é único. E esse é o poder mais inimitável que existe. Ele só aparece quando a gente decide falar de dentro para fora. No frigir dos ovos, é isso. A técnica é importante, claro, a estrutura ajuda muito, mas a comunicação que de fato transforma, que inspira, que lidera, é aquela que vem de um lugar de verdade, é aquela que tem alma. E para encerrar, fica essa pergunta ecoando. Esse rastro invisível que a gente deixa, é ele que define se uma mensagem vai ser seguida, ouvida